A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra em Salmos 126. O tema é consolo para os que choram. Quantos não estão chorando agora? Quantos não choraram a noite toda? Quantos não estão chorando neste exato momento? Quantos estão com as lágrimas descendo no seu rosto, rolando no seu rosto? Quantos estão sangrando e chorando por dentro e ninguém está vendo? Ninguém vê. À noite, na escuridão, no travesseiro, aonde você estiver, quantos estão chorando? Mas aqui os salmistas, que é um cântico de peregrinação, está dizendo consolo para os que choram. E neste momento nós vamos apresentar uma pessoa por excelência, que seca, que enxuga as nossas lágrimas, tira a nossa dor, como se diz, nos dá um bálsamo que somente Ele pode nos dar. Somente Ele pode fazer por mim e por você, que nenhum outro pode fazer. Então nós vimos aqui o salmista dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguede, do deserto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui nós vimos a palavra do Senhor, uma palavra fiel e verdadeira. Quando nós colocamos em prática nas nossas vidas, quando nós confiamos nesse Deus, nesse amado e Salvador Jesus Cristo, que Ele sempre dizia: venha a mim, todos que estão cansados, que choram, que Ele alivia. Então nós vimos aqui que o salmista está dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que sonha. Nós vimos aqui que o Salmo 126 é um lembrete de que Deus é fiel, poderoso e digno de todo o louvor. Ele nos ensina a sermos gratos, a obedecer, a clamar, a sonhar e a perseverar. É Ele que nos ensina a ser grato, ser agradecido a Deus pelo ar que nós respiramos, pelo dia, pelo alimento, pela veste, pelo caso, por tudo que nós temos. Então nós vimos aqui que os Salmos aqui está dizendo que que consola os que choram. O consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou o que? A minha vida, a tua vida, a nossa vida. Nós vimos aqui uma explicação, diz assim: quando o Senhor restaurou, quando Ele nos tirou do cativeiro, seja o cativeiro do pecado, de um vício, ou um período prolongado de luto, depressão ou sofrimento. Quando Ele nos tira dessas coisas, ao momento de sermos gratos a Ele por tudo isso, de sermos agradecidos ao Senhor. E nós vemos aqui restaurando as finanças, restaurando a saúde, restaurando um filho, uma
filho, um matrimônio, um relacionamento. Nós vimos aqui que isso, ele nos tira o pecado. O pecado nos faz muito mal. O pecado nos aflige, nos adoece, nos enferma, nos tira a paz, nos tira a alegria. Nos enseguece de olhar para aquele que tudo pode, nos ensurdece para não ouvir o que é bem da parte de Deus para nossas vidas. O pecado nos amortece, nos deixa morto. Mas nós vimos aqui quando ele nos tirou do cativeiro. Quem nos tira aqui? Ele está falando naquele tempo, naquele povo, quando o Senhor os tirou do cativeiro. E o Senhor está aqui para tirar eu e você de cativeiros, de coisas que nos fazem mal, de coisas que estão aqui dentro do coração, que só você e eu, nós sabemos o que passamos, temos aqui dentro, mas que Ele nos vê, que nós podemos chegar e clamar e mostrar para Ele, falar com Ele com toda a confiança, porque Ele nos tira do cativeiro. Então nós ficamos como que sonha. Quando nós temos alívio em alguma dor, nós dormimos melhor. Nós olhamos para trás e nem acreditamos. Eu passei por isto? Eu estava sofrendo com isto? É como se sonhou, passou. Não sente mais a dor. Isso é, como se diz, o consolo de Deus quando eu dou a liberdade para que ele entra. Então a nossa boca se enche do quê? De riso. E nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E quando as pessoas à sua volta, onde você estiver, a mulher ou o homem, na empresa, no trabalho, na igreja, onde quer que vocês estejam, as pessoas vão dizer, grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas, é por isso que nós confiamos no Senhor e muitos o nome do Senhor é glorificado através da minha vida, da tua vida, daquilo que o Senhor fez por nós. Quando nós deixamos Ele fazer, como nós colocamos nas mãos dEle, por si só, vai testemunhar pessoas, vai falar de Deus, grandes coisas fez o Senhor a eles. Que coisa linda que o Senhor fez em sua vida. Nós vimos que a língua, como se diz, a nossa língua, como se diz, então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de gratidão, de louvor, de honra a um Deus que tudo pode fazer por nós, por mim e por você. Que muitas vezes olhamos, não, isso é impossível, isso não vai dar certo, mas nós vemos um Deus que ele entra em nossas vidas e faz o impossível para nós. E a nossa boca, ela se enche de riso, a alegria, a júbilo. Gratidão, como se diz assim, é um lembrete que Deus é fiel e poderoso e adquire todo louvor, é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória pelo aquilo que Ele faz por mim, por você, pelo alimento que está na mesa, pelo ovo que você frita, pelo arroz, o feijão, o pão na sua mesa. Isso é motivo de gratidão ao Senhor por tudo isso. E nós vimos aqui, Ele tirou do cativeiro. Nós continuamos vendo que grandes coisas fez o Senhor por eles. Isso é o povo ao redor de você, de mim, para dizer que Deus pode fazer. Essa mulher ou este homem estava assim, assado. Essa mulher, esse homem estava passando por isso, outro. Mas o que é isso? O que Deus fez na vida desta mulher, na vida desse homem? Grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós continuamos vendo de fato, de verdade, realmente, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres.
Aí é onde eu e você podemos responder, de fato, de verdade, realmente grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres, estamos felizes, porque Ele nos restaurou. Ele nos deu graça, Ele nos deu força. Mas quem que não está sofrendo hoje? Quem não está passando por lutas, por dificuldade hoje? Quem não está passando por perca hoje? Quem não está em luto? Muitas vezes um luto de anos, que muitas vezes não conseguiu recuperar. Mas o Senhor está aqui para te consolar. A dor, ela sempre vai estar, esquecer jamais. Mas há um bálsamo, um consolo que só Ele pode fazer por mim, por você, por nós. E nós podemos dizer aqui ainda, continuar nos vendo, aqui no versículo 3, de fato, grandes coisas realmente Ele fez por minha vida. Grandes coisas o Senhor fez por minha vida. Eu tenho motivo grandes de glorificar ao Senhor, eu tenho motivo de adorá-lo, eu tenho motivo de confiá-lo, eu tenho motivo de agradecê-lo, eu tenho motivo de acreditar. Porque grandes coisas o Senhor tem feito pela minha vida, pela minha família, pelo meu lar. Então é motivo de agradecer a Deus. Agora diz aqui, o versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguete, no deserto, como se diz, restauração do passado. Muitas vezes requer um processo contínuo que nos remove do presente. Como se diz, como as torrentes do Neguete no deserto. Se você está no deserto, fala com o Senhor, renova, Senhor. Renova, restaura, Senhor, do passado. Restaura a minha sorte, a minha vida do passado, do que passei, da dor que vem me causando daquilo que eu venho passando, do que eu passei. Restaura-me, Senhor. E nós vimos aqui que a restauração do passado muitas vezes requer um processo contínuo. O que é um processo contínuo? Hoje eu confio, amanhã eu não confio. Hoje eu peço, amanhã eu não peço. A persistência está a vitória. Na persistência ao nosso Deus, ao clamor a Ele, a acreditar nele, é aí que vem a minha vitória, a tua vitória. É essa persistência, como se diz, requer um processo contínuo. Não é hoje ou amanhã, vai falhando, não. O remédio para mim, para você, para ele curar uma infecção, ele precisa tomar 7 dias contínuos para que você fique livre de uma infecção. E estou falando de uma infecção, como se diz, a menorzinha que nós temos. Uma infecção de urina, muitas vezes que temos, é o motivo, ela sai. Se eu vou tomar relaxadamente, se eu tomo hoje, amanhã não tomo, depois não tomo, vai sarar essa infecção? Não vai sarar essa infecção. A enfermidade que o doutor passa há 3 meses, você vai tomar isso aqui para que você fique livre deste mal, dessa enfermidade. Se você não for persistente de tomar aquele remédio todos os dias, no horário certo, muitas vezes, não vai resultar em nada. Você não vai alcançar a saúde desejada que você tanto quer. Aqui também, a restauração do passado muitas vezes requer um processo contínuo. É contínuo confiar, é contínuo pedir, é contínuo clamar, é contínuo agradecer, é contínuo clamar com o Senhor. Ele quer ouvir a minha voz, a tua voz, as nossas vozes, que nos remove do presente, que nos renove no presente, que nos renove no presente. Se nós queremos estar renovado no presente, eu preciso ter, como se quer,
prosseguir, ser contínuo na minha busca, contínuo na minha persistência diante de Deus, se eu quiser um presente renovado. Então nós vimos aqui a palavra do Senhor no Neguete, no deserto. Se você está, continue clamando, continue, não desiste, não para. Quando você perceber, você saiu do deserto. Quando você perceber, aquela dor, ela se foi. E você muitas vezes até esquece. Muitas vezes nós esquecemos. Até mesmo de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, por nos tirar daquele processo, por nos tirarmos daquela dor. Muitas vezes nós esquecemos dEle. É por isso que nós temos que ser grato. Ele nos ensina a sermos gratos, a obedecer, clamar e sonhar e a perseverar. É Ele que nos ensina. Então nós podemos ver isto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se você está, como se diz, o 5:6, com lágrimas, chorando, mesmo que doa, não devemos nos cansar de semear. Mesmo que doa, não cansamos de semear o quê? O bem. Porque há dois tipos de semeadura, semear o bem, semear o mal. Mas aqui está dizendo, mesmo que doa, não devemos nos cansar de semear. Às vezes o início é difícil mesmo, não é fácil. Mas continua, mas assim perseveramos, o final será glorioso, porque a colheita chegará um dia. Não devemos nos cansar de semear, porque a colheita chegará um dia. Uma hora ela chega, um momento ela chega. É persistência, é continuar. Às vezes o início é difícil, mas se perseveramos, o final será glorioso. O final será glorioso. E nós vemos aqui a palavra do Senhor. Você está semeando. Semeando o quê? Na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus discípulos ou seguidores, o que está semeando? Um dia eu disse num trabalho aqui, não sei se foi na live ou nessa gravação, cada um dá aquilo que tem. O que você está semeando, bem ou mal? Será que nós estamos semeando? Você está semeando como se semeando o quê? Na vida do seu cônjuge, o bem? Na sua esposa, no seu esposo, o que você está semeando? Amor, dedicação, diálogo, compreensão. Na vida dos teus filhos, como se diz, semeando o quê? Amor, carinho, ouvindo-os. E dos seus discípulos ou seguidores, semear requer fé. Esperança, perseverança, não desista. Pouco ou talvez nenhuma coisa fará uma diferença tão grande para a eternidade. Quando o seu compromisso com o discipulado das pessoas, isso voltará a você mesmo. Mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, continue semeando. Não desista por causa de decepções ou frustrações. Deus é fiel para recompensar cada esforço e a colheita será abundante. Que Deus assim vos abençoe. Um beijo no teu coração. Fiquem na paz de Cristo.